aí depois o pessoal fala mal de você, destrói tua segunda venda. Então o que eu mais vi no nicho de finanças, principalmente com promessas de crescimento rápido, era durante a época de pandemia, criarem curso de day trade, por exemplo. Nossa. E aí tinha cara que vendia 100 milhões em um ano. Teve caso assim. No segundo ano já vendeu menos da metade, no terceiro ano ele mata o produto e vai fazer outra coisa. Você falou de desinfluência, o que vem na minha cabeça é que hoje tem gente que tem tão baixa confiança que se o cara aparece beijando um shampoo, eu compro outro. Porque eu falo, poxa, esse cara aqui não é confiável para aquilo. E o influenciador, ele nada mais é do que o fenômeno da escala daquilo que deu certo o tempo inteiro na história da humanidade na hora de vender. Porque se você pensa na evolução dos meios, eu quero vender mais, o cara vai lá e bota um outdoor. Aí não tinha ninguém fazendo isso, ele vende pra caramba, todo mundo copia e hoje em dia o cara é cego para outdoor. Porque tem muito por aí, ele não vê mais. Exatamente. Aí criaram um telefone, o cara tem a ideia, vou vender por telefone. No começo vende pra caramba. Depois, se todo mundo vende, identificador de chamada vende muito menos hoje. E-mail, criou. Eu lembro da minha mãe ansiosa em 99 para abrir o computador e ver quem tinha mandado e-mail para ela. Hoje eu recebo 30 e-mails por dia. Eu não leio os 30, vai para a caixa de spam. Então tudo dá certo por um tempo até que todo mundo faz e para de dar certo. Agora, durante toda essa escalada dos meios, o que sempre deu certo foi um amigo chegar para você e falar, cara, comprei um suplemento que é muito bom. Ele não ganha nada para aquilo. E você confia naquele cara. Aqui no bastidor tava todo mundo chegando pro Cariani e falando, pô, e aí, o que eu tomo para melhorar a performance, né? Todo mundo chegou em você, ninguém perguntou para mim. Bateu uma foto no final. Perguntou pro Cariani, pô, porque fala, pô, esse cara vai entender mais disso. Então, uma recomendação sincera de um amigo que não tá ganhando nada para te dar a opinião dele, é confiável, aquilo influencia a pessoa. E o bom influenciador é o cara que ele tem a confiança das massas. Aí ele pode dar uma recomendação, e geralmente o cara que ele pensa a longo prazo, porque o cara imediatista, que às vezes é obrigado a ser imediatista porque tem que pagar as contas do dia, ele faz qualquer coisa, né? Agora o cara que pensa a longo prazo, que pensa, poxa, isso aqui eu não faço porque vai afetar o meu longo prazo, ele só indica o que ele confia no final. E eu acho que a grande tarefa do influenciador, e ele tem que saber disso, é que ele é muito poderoso porque ele mexe com uma métrica que é extremamente importante para as empresas, que é o CAC, é o custo de aquisição do cliente. Então, um monte de empresas vão gastar um caminhão de dinheiro para mostrar mensagem para um monte de gente, para algumas pessoas comprarem e vão tentar fazer essa conta fechar do que gastaram para exibir e da receita que esse pessoal trouxe. Se o influenciador vai lá e reduz muito o CAC da empresa, poxa, esse cara é muito valioso, ele pode inclusive virar sócio, ele pode comprar uma parte da empresa, e ele pode negociar inclusive e falar, olha, eu não quero dinheiro, já arrumei minha vida, agora eu quero parte do seu negócio, porque eu sei que, poxa, se eu faço propaganda para você, eu ganho dinheiro hoje, mas eu não colho a LTV da empresa. Agora, se eu pego uma parte do negócio, aí eu colho o LTV. Foi o que a gente está fazendo no Grupo Primo, a gente fez com algumas empresas investidas. Acho que o melhor exemplo é uma empresa de cripto, que chamava Biscoint, que eu conheci ela, quase não tinha cliente, eu entrei na rodada de investimento inicial da empresa. Ela valia uns 5 milhões na época, tinha pouca receita, não dava lucro, tinha pouco cliente, e aí eu comecei a comprar na plataforma, fiz isso durante 5 anos, a empresa hoje se fundiu com uma outra, é a maior do Brasil em cripto. Se esse negócio vale 1 bilhão, eu poderia ter ganho com marketing, sei lá, 10 milhões ao longo dos anos. Mas se valer 1 bilhão, eu vou ganhar centenas de milhão na hora que eu for vender esse negócio. Então, muito mais por conta da construção da narrativa, que ajudou na história, e também por levar o cliente até lá, mas participar do upside no equity no final. Qual é a chave do teu engajamento, Perini? Então, eu consigo ser um cara, na minha visão pelo menos, né, que eu facilito o entendimento das coisas para as pessoas. Você é um cara que transforma as coisas em forma didática. Sim. Não necessariamente engraçado, mas eu consigo ser didático. Isso aí. Isso é bom ver o histórico. Porque tem o teste do tempo também. Ele é soberano. É o teste mais difícil que existe na hora de passar. E tem até uma frase, que é de um soberano espanhol chamado Afonso X, que eu uso para minha vida para selecionar tudo que eu vou fazer. Ele fala, queime lenha velha, beba vinho envelhecido, leia livros antigos, mantenha velhos amigos. Porque pensa num livro antigo que passou 2000 anos no teste do tempo. Se chegou até aqui, é por um motivo. É por um motivo. Aprender alguma coisa de interessante lá. Sim. E se você pega na internet, é relativamente fácil você crescer assim e vender alguma coisa pessoal, criar um infoproduto. Só que você vender essa mesma coisa depois, a segunda, terceira vez, geralmente é mais difícil. Porque você enganou um pessoal, aí depois o pessoal fala mal de você, destrói tua segunda venda. Então, o que eu mais vi no nicho de finanças, principalmente com promessas de crescimento rápido, era durante a época de pandemia, criarem curso de day trade, por exemplo. Nossa. E aí tinha cara que vendia 100 milhões em um ano. Teve caso assim.
no segundo ano já vendeu menos da metade, no terceiro ano ele mata o produto e vai fazer outra Não tem coisa. longevidade, né? É o que eu costumo dizer. Porque o pessoal Chegar começa a falar, fácil, né? exato, o Chegar pessoal fácil, começa a se falar manter mal onde tá o dele. problema, E aí esse cara é expurgado. E esse cara que já foi enganado uma vez, ele fica muito mais criterioso na hora de acreditar em alguém. Ele vai olhar, poxa, esse cara aqui, né, que tá falando aqui de negócio pra mim, qual o track record dele? Ele construiu um negócio de verdade? Grande? Ou ele só tá ficando rico falando de negócio porque ele dá treinamento sobre isso, o negócio dele é só isso? E aí vai ter cara que vai se identificar com um, outro com outro, mas o tempo é soberano, né? Vai passar o teste de tempo, você vai ver Tem quem um é o nome pra picareta, isso, quem é o né? cara sério. Você gosta de transformar o complicado em simples. Você acha que essa é a tua chave? Você tenta resumir para o cara de uma maneira inteligível? Eu acho que depende, porque, por exemplo, né? Eu acredito que eu sou um cara didático. Até Você não por fica conta... fazendo palhaçada igual eles, né, na internet? Até faço um pouco, cara. pouco, Até né? faço um pouco. Sou um Tá. cara mais brincalhão, às vezes, em rede social, apesar de ter uma cara mais séria. E o ponto é o seguinte. Eu vim de uma formação militar, então eu dava aula, era isso, instrução para soldados. Poxa, a maioria não tinha ensino médio, Perfeito. talvez nem ensino fundamental completo. Alguns eram praticamente analfabetos funcionais, né? Porque o cara, para topar entrar no quartel como voluntário, pagar R$800 para tirar serviço dia sim, dia não, é porque não tinha nada mais interessante em vista. Ou porque ele gostava muito. Então, eu tinha que dar um jeito, era de artilharia, de explicar para esse cara como é que você vai dar um tiro do obuseiro aqui para atingir um alvo 14 quilômetros à frente que você não está vendo. Vai explicar parábola pro cara. Exato, eu tinha que vir desde a regra de 3. Perfeito. O pessoal não conseguia fazer isso. Então eu fui obrigado a tentar colocar aquilo que era complexo de maneira muito simples. Só que para algumas pessoas nunca vai ser simples. E esse é o ponto, o influenciador. Mas eu ia chegar num ponto, Flávio, só pra passar a bola para vocês novamente, que é o seguinte, ó. A gente tá falando de influência e o pessoal em casa falando, nossa, 30 milhões um contrato da Simone, 8 milhões um do Tito. Não, Pô, não falei que era o Cariani. meu da Philips, tá? Eu falei que era a média. Ah, é média, né? Amanhã Não tem sei um se corte essa de amanhã reportagem fodeu, pra cima. amanhã tá Vaza o Mas, patrocínio. o Cariani tem 5 milhões de pessoas no YouTube, só que o cara ele tá esquecendo que 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Então você tem 1000 pessoas te assistindo que confiam em você, você pode não ser um cara engraçado, mas se você faz conteúdo todo dia, uma hora vai ter 1000 pessoas te assistindo que falam, caramba, o conteúdo desse cara aqui é bom, eu me identifico com ele porque fulano que é muito didático, tenta deixar simples, pega um negócio complexo e deixa simplista, não explica tudo, porque ele tá falando com certo tipo de superficial. público. Então você vai achar o seu público e 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Foi a conta que eu fiz. A minha esposa foi pra rede social, eu era contra, eu falava, você é perda de tempo. É besteira. Até o dia que ela me mostrou. Tem 500 pessoas me assistindo. Eu tava num quartel com 120 pessoas. Eu pensei, 4 vezes o meu quartel assistindo ela. Né? Que bom que era 4 vezes, mas era tudo mulher, não era homem. Eu fiquei menos assim cabreiro. Eu pensei, poxa, 500 vezes 2.000 dá 1 milhão. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Então eu comecei a fazer a conta do milhão assim. Se eu arranjar algo para vender para essa audiência de R$1.000, eu tenho 1 milhão. Então, quem está assistindo em casa e pensa, isso aqui está totalmente fora da minha realidade. Não tá. Mas o que eu ia falar também pela ótica do influenciador é que, vamos supor que o cara ele pensa, é festa, vou ligar, fala, eu quero 20% da sua startup que está começando agora, porque eu tenho seguidor, é teu público. E o cara fala, beleza, eu topo. Aí o outro vai lá, entra na startup com o nome no contrato social, a startup em 6 meses, Quebra, se não conseguir se dinheiro, endivida. quebra e a dívida fica para ele. Então também tem que ter cuidado da maneira de entrar. Tem Literalmente, estrutura. acabou, você tá Tem entrando num negócio. estrutura, tem uma série de coisas. Mas é legal, nessa fase aqui do programa, as pessoas entenderem as possibilidades que existem. Então, vamos dar uma freada aqui e vamos inverter um pouco a nossa conversa, tá legal? Aqui só tem gente grande aqui, não é? Você fala com milhões de pessoas. Todo mundo aqui só fala com milhões de pessoas por mês.